Estamos começando mais uma edição do nosso podcast da TV Plenária. Esse podcast que tem a intenção de trazer a população, através de seus líderes comunitários, até a vocês, para que nós possamos discutir e tratar de assuntos que dizem respeito a políticas sociais do município. É claro que nós não estamos nos referindo à política partidária. Nós não somos, como costumamos dizer aqui, nem situação acomodada, nem oposição burra. Nós estamos a favor de políticas sociais que beneficiem a nossa comunidade. E essa é a intenção do nosso podcast semanal. Tenho aqui à minha direita o professor Leandro Vieira, professor Akira, que vai participar dos nossos trabalhos. À minha esquerda, o professor José Antony, que também vai participar. Ambos atuantes tanto na plenária dos conselhos comunitários quanto na Academia Itaguaiense de Letras. Então eu passo aqui a palavra inicialmente ao professor Leandro para ele dizer algumas palavras de acolhimento. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui hoje, para que a gente possa conversar um pouco, falar sobre políticas sociais, que muitas pessoas gostam de ouvir o assunto. Hoje existem milhares de lives, podcasts na internet, no YouTube, nas redes sociais, não é à toa, que hoje as pessoas querem mais se interar, principalmente depois da Covid, que acabou se tornando praticamente o segundo meio de comunicação mais acessado no mundo. Então, hoje vamos abordar alguns assuntos e espero que vocês gostem. Aqui do meu lado esquerdo, o professor José Antônio. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez nesse podcast. Como o Leandro Akira falou, a gente tem a preocupação de começar a fazer abordagens sobre políticas sociais aqui no município de Itaguaí. E dentre essas políticas sociais estão as três instituições as quais nós representamos, que é a Plenária dos Conselhos, a CAMIAC e a Academia Itaguaiense de Letras. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir e compartilhar. Meu nome é Pedro Lodi, eu estou aqui no centro da mesa, ao lado desses ilustres professores e homens do povo, principalmente. Nós não nos preocupamos em trazer figurões, não nos preocupamos em trazer políticos ou pessoas com altos títulos e honrarias. Nós queremos trazer aqui pessoas que convivem no meio popular, que participam de associações comunitárias. É muito comum nós vermos e ouvirmos podcasts e lives de pessoas que falam de maneira bonita e estão dentro da situação ou dentro da oposição, porque é muito fácil falar bem ou falar mal, mas falar o que precisa ser falado, falar certo, isso é mais difícil. Talvez não traga tanto ibope, mas é isso que nós queremos trazer aqui. Coisas que interessam realmente ao nosso povo. Por isso que nós temos três instituições que trabalham diretamente ligadas ao povo, que é a Plenária dos Conselhos Comunitários, a Academia Itaguaiense de Letras e a Cooperativa de Artesãos. Essas três instituições trabalham em prol de atividades sociais, como, por exemplo, o artesanato, que lida com os artesãos e com a cultura do artesanato, que é milenar. A Academia de Itaguaiense de Letras, que lida com a literatura. E, infelizmente, nós somos um dos países que tem menos leitores per capita no mundo. Talvez aqui na América do Sul nós estejamos no segundo ou terceiro lugar de leitura per capita. No mundo inteiro nem se fala. E nós temos também a Plenária dos Conselhos Comunitários com os seus cursos profissionais, porque entendemos que o grande problema do desemprego é a falta de formação profissional. Mas o que tem a ver tudo isso com o nosso podcast? É que o nosso povo precisa estar inteirado do que está sendo feito. Muitas vezes os líderes comunitários são mal entendidos, mal interpretados, porque o povo não sabe o que eles estão fazendo. E quase sempre o trabalho é um trabalho ingrato, é um trabalho árduo, sem reconhecimento, porque nós não temos poder decisório. Nós peticionamos, nós reclamamos, nós estamos aí diante de autoridades reclamando de direitos, de posicionamentos, mas nem sempre somos atendidos. E é isso que nós queremos trazer hoje aqui. Como primeiro dos nossos trabalhos, gostaríamos de falar da literatura. A Academia Itaguaiense de Letras está formada já de 2 ou 3 anos, mais ou menos, para cá,
E nós a formamos por quê? Porque nós notamos que não é só no município de Itaguaí, é no Brasil inteiro, no estado e no Brasil inteiro. Os nossos alunos formados no nível médio saem de lá sem saber escrever. Aí nós lembramos da frase de Monteiro Lobato: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E é o que está acontecendo. Quando fazemos provinhas aqui preparatórias para Enem, verificamos que não sabem fazer uma redação, não sabem como começar, não sabem como continuar, não sabem dar conteúdo, não tem princípio, não tem meio, não tem fim. E a literatura, ela nos ensina isso. Quanto mais lemos, mais nós aprendemos. Eu queria, então, começar conversando com o professor José Antônio, que é escritor, tem 2 livros publicados e mais um participando da Academia Itaguaense de Letras. O que ele tem a opinar sobre essa falta de educação literária de nosso povo? Eu vejo que a nossa preocupação é a gente sempre divulgar, né, os nossos livros, tendo em vista, como o doutor Pedro falou, a preocupação que nós temos com a deficiência, né, a deficiência na educação. Nós vemos que as pessoas estão cada vez mais, né, sendo, vamos dizer assim, negligenciando cada vez mais a leitura. Por exemplo, você vai em uma condução, você está num trem ou está no BRT, está em algum lugar público, você vê mais as pessoas olhando o celular do que uma ou outra pessoa lendo um livro. É raro você. Por exemplo, outro dia eu estava no trem, eu vi uma jovem lendo, mas é raro você, você andar por aí e ver as pessoas olhando um livro, sentindo um livro. Mas você vê mais as pessoas conectadas no celular. Por exemplo, as nossas exposições ali aqui no calçadão de Itaguaí, que é uma vez por mês, de 9 às 18. Eu tenho um livro infantil, As Aventuras do Gatinho Bombom, como o doutor Pedro falou. Aí você divulga o livro ali você vê o interesse das crianças em querer ver o livro, folhear, o livro é colorido. Mas os pais puxam as crianças. É igual na última vez que eu tive agora ali na exposição, a mãe, não, 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 moça, ela é assim mesmo, não, não, puxando a garota a filha para não folhear o livro. Então é mais fácil um pai, uma mãe, dar um celular de última geração para o seu filho do que dar um livro de 15, 20 reais para que ele possa começar a ler e acostumar com a leitura. Muito bem, professor. Foi muito útil tudo que você disse aqui e a grande realidade, né? Como está difícil a literatura e se os pais não orientam. Mas isso traz uma outra questão, professor Leandro. A culpa, então, é dos pais? O que está acontecendo em torno de educação em nosso país? Não é só no nosso município, é no nosso estado, é no país inteiro. Afinal de contas, nós temos uma base de 2 livros per capita no Brasil de leitura por ano. É muito pouco em relação a outros países, né? Como nos países da Europa. Como você vê esse despreparo da nossa juventude, que mal sabe ler, mal sabe escrever, mal sabe falar e, por isso, mal sabe pensar, inclusive? Na verdade, eu vejo até como analfabetismo funcional e estrutural. Estrutural porque houve um rompimento nas questões de uma visão até mesmo da importância educacional. Se pegar todo o desenvolvimento da história do nosso país, nunca se houve, até mesmo a partir dessas mudanças, a base educacional, que é diferente de outros países. Por exemplo, o próprio Japão, após a Segunda Guerra Mundial totalmente destruído, ele pensa assim: como que nós podemos sair desse buraco? Ele começa a investir na questão da educação. A Coreia foi a mesma coisa, a China, e assim em outros países. Eles viram que a produção só pode aumentar a partir da qualificação e capacitação. Não vai muito longe. Por exemplo, se pegar os índices de analfabetismo no Brasil, é altíssimo. Então, nós estamos falando que é um ciclo constante de famílias. Então, se você pega assim o avô, o pai, o filho, que, por exemplo, o avô muito mal fez a 4ª série. Pega o filho que muito mal fez o ensino fundamental. Ou nem completou o ensino médio.
Agora pega o filho, que de repente chegou até o ensino médio, entretanto, pode até ter se formado no ensino médio, mas tem uma grande dificuldade, por exemplo, na universidade, mesmo que vá para uma universidade federal. Então, isso acaba se transformando nesse ciclo e tem que esperar a próxima geração para que possa aumentar o nível de escolaridade, mas nível de escolaridade também não quer dizer que é o nível de entendimento daquilo que escreve e daquilo também que interpreta. Podemos pegar hoje, quando eu fiz o Enem, em 2013, naquela época, foram 500 mil pessoas reprovadas em redação, 500 mil. E isso vem se mantendo, não tem sido essa mudança. Então, se a gente pode pegar até nível macro, ou seja, a nível Brasil, a quantidade de analfabetismo, depois descemos para estado, depois descemos para município. Tem essa dificuldade principalmente na questão municipal. Se nós pegarmos hoje o índice de analfabetos dentro de um município, e tem um outro problema ainda do analfabetismo, porque o IBGE considera, na sua análise, a pessoa que não é analfabeto, muitas vezes é aquela que consegue escrever uma pequena frase ou ler uma pequena frase. Então ele já diz assim, você não é analfabeto, mas o problema é como que uma pessoa pode ser considerada não analfabeto apenas tendo esse pequeno critério. E assim acaba sendo levado pela nossa sociedade. E aí, em tempos de eleições, seja o que for, alguns utilizam de alguns dados, esse que é o grande problema, para que possa dizer o contrário. Então vai pegar aquele dado ali daquele momento para dizer assim, nós temos um índice de alfabetizados, mas alfabetizados a nível municipal, mas esquece que depois que sai do município, ele vai para o estado, porque agora ele tem que fazer o ensino médio. Então é praticamente um jogando para frente do outro. Existe o censo do IBGE, né? E também tem esse problema, porque o IBGE, o próprio nome diz, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, dependendo da estatística que seja feita, não reflete a verdadeira situação. E hoje, um dos dados mais próximos para se analisar é o próprio TSE, porque ali nós temos praticamente um índice das pessoas que têm um título de eleitor e ali elas colocam o seu grau de escolaridade. Eu vejo ainda que esse é o índice mais próximo para que a gente possa tratar isso. Então, a partir de toda essa visão, como esperar que a gente tenha uma população que queira ler? Se a própria forma de você analisar se a pessoa é analfabeta ou não, é se ela está escrevendo uma tira ou consegue ler aquela tira. E muitas vezes aquela tira ela nem entende o que ela está lendo. Então é por isso que a gente acaba vendo que, infelizmente, a falta de leitura no nosso país é por causa de uma educação mal estruturada. Meu amigo professor Akira, professor José Antônio, vamos dar nomes aos bois? É doloroso dizer isso, né? Não é que vamos citar esse ou aquele cidadão, esse ou aquele político, esse ou aquele administrador. Mas vamos analisar a questão de perto. Países como o Japão, que você citou muito bem aqui, e países como a Alemanha, é bom ser citado, após a última guerra foram arrasados, completamente arrasados. E hoje são duas potências culturais e educacionais. Esses dois países têm números incríveis de leitores per capita, acima de 20 livros por ano. E países que chegaram quase a nada. O Brasil já estava bem há muito tempo e eles estavam recomeçando a sua vida. E vamos lembrar então a níveis maiores. Os Estados Unidos da América do Norte têm 2 anos a mais de idade do que o Brasil. Nós somos de 1500, eles 1498. E olha a diferença de cultura, de educação que há entre o país, os Estados Unidos da América do Norte e o Brasil. Por que será que está acontecendo isso? Eles são melhores em que do que nós? Talvez nós não tenhamos feito o que eles fizeram. Eles investiram profundamente na formação do cidadão, na formação da educação, da cultura, porque a pessoa que não tem cultura, que não tem educação, é facilmente manipulada
é facilmente tratada como pessoa de segundo plano e não sabe nem exigir seus direitos. É por isso que essas ideologias de esquerda que vêm da Rússia e de outros lugares mais, dominam com facilidade o nosso povo, principalmente o operariado e a juventude, pela falta de formação, de educação. Não sabem o que está acontecendo por trás de ideologias como essas. Já esses países que eu acabo de citar, são países que formaram a população, deram significado à educação do povo. E por isso eles têm um desenvolvimento, um superdesenvolvimento, enquanto que o nosso é um subdesenvolvimento. Mas não é nada que não possamos curar, não é nada que não possamos consertar. Nós precisamos fazer com que nossas autoridades, e entendam bem, nossas autoridades não são ETs, eles não saíram de cima e caíram aqui. Nós escolhemos nossas autoridades, são nossos empregados. Nós temos que aprender a escolher bem, tanto a nível municipal, quanto estadual, quanto nacional, para que esses homens possam investir verdadeiramente naquilo que faz um povo crescer. Sem educação não há economia, não há finanças, não há segurança, não há nada. A educação é a base de tudo. Então esse é um assunto que se mexe como uma casa de marimbondos ou um formigueiro, mas precisa ser mexido. Eu vou perguntar ao meu amigo professor José Antônio o que ele acha sobre essa situação. Nós vemos, por exemplo, no Japão, se não me engano, né, a formação da criança é completamente diferente, né, da formação no Ocidente. Lá eles já começam desde pequenos, estudar valores, né, de família e tudo. Aqui não, aqui muito mal a criança começa a ser alfabetizada nas escolas. Tanto que, por exemplo, a minha esposa é professora, né, é explicadora, e ela vê muitas crianças com deficiência, os pais só procuram a explicadora no final do ano, quando a criança vai fazer as provas, às pressas. Então você vê muita dificuldade na alfabetização. Antigamente, por exemplo, eu estudava no colégio público, eu não tenho o que reclamar do colégio público, você estudava a OSPB, Organização Social e Política do Brasil, EMC, né? Educação Moral e Cívica, você estudava religião na escola, enfim, você tinha uma formação, música, né? Você estudava música, na minha época tinha flauta, mas hoje você vê uma educação completamente diferente. Eu tinha, na escola pública também, fazia hortas, aprendia a plantar, aprendia a cozinhar, a costurar uma roupa, pregar um botão. Hoje em dia você vê a educação completamente diferente da educação, não porque é um colégio público, independente de ser colégio público ou particular, a educação está muito ruim no nosso país. Você vê, por exemplo, em concursos públicos, as pessoas têm uma dificuldade imensa de interpretar textos, e etc. e tal. Acredito que seja por isso que o cidadão brasileiro ele tenha tanta dificuldade em exercer a sua cidadania na época eleitoral. Porque ele não sabe o mínimo que é interpretar um texto, o mínimo que é tirar suas próprias conclusões, porque eles não se preocupam com a leitura, né? Não se preocupam em se informar. Eles querem tudo pronto, tudo mastigado, não querem pesquisar. E é por isso que a gente talvez esteja nessa situação no nosso país, no nosso município. Esse assunto é tão vasto que eu acho que hoje nós não vamos conseguir sair da educação e da cultura, né? Mas é que uma coisa vai puxando a outra. O professor José Antônio aqui estava falando da educação anterior. Na minha época de aluno do primário, que não era fundamental, era primário, era 4 séries do primário, mas uma admissão ao ginásio, 3 anos de ginásio, né? Antes de chegar a nível médio, a coisa era complicada. Mas o que acontecia? As pessoas tinham um aprendizado muito bom. O que se costumava dizer das escolas particulares? Na minha época de juventude, de criança, é a escola PPP. Papai pagou, passou. A escola boa era a pública. Todo mundo queria uma vaga no primário. Eu me recordo que quando eu fui matriculado no primário, com 6, 7 anos, minha mãe estava de madrugada numa fila para esperar a vaga. Hoje tem vaga à vontade, mas, meu Deus,
que está acontecendo? Que tipo de educação está se dando hoje que é diferente daquela de antigamente? Eu, quando terminei a 4ª série primária, eu tinha formação que hoje tem um aluno de nível médio. Não digo só eu, digo todos aqueles que estudaram antigamente. Alguma coisa de muito grave aconteceu na educação brasileira. É hora de estudarmos isso aí. É hora de revermos o que está acontecendo. E eu quero a opinião aqui do meu amigo professor Akira a respeito desse assunto. Então, a grande preocupação, principalmente sobre isso, é que hoje a família ela perde um espaço muito grande, principalmente na formação dessas crianças. Teve uma vez que eu estava indo dar uma aula, eu passei na frente de uma escola, essa escola tem uma creche, e eu fiquei assustado quando eu vi uma mãe indo buscar o seu bebê, que deveria ter mais ou menos 5 a 6 meses. E às vezes são coisas que é uma observação que não deve deixar de ser feito, é que o início da formação dessas crianças está na mão de quem? Está na mão de avós, está na mão, muitas vezes, dessas escolas de creche, tá, de tios, ou do próprio celular. Então, o que acaba acontecendo? Uma criança, ela necessita do exemplo. Hoje em dia se fala muito sobre a questão de certo tipo de profissões que não tem certo tipo de pessoas. Mas, por exemplo, você pega uma criança que nasce junto a um pai que é escritor. Então, ali ela já tem uma tendência a observar o pai. Não é que o pai vai pegar, vai forçar a criança a ler, não, mas só da criança ver o pai ou a mãe sentado lendo o livro, a criança vai começar a se interessar, porque, por incrível que pareça, ela vai se guiar pelo aquilo que o pai e a mãe faz, achando que aquilo ali também é bom. Então, para trazer uma atenção para si, ela vai procurar copiar aquilo ali. Então, quando você pega uma criança de 5, 6 meses, já coloca dentro de uma creche, toda aquela formação dela será na mão das outras pessoas. Então, ou seja, o que será daquela criança? Agora, quando a gente pega, principalmente nas escolas públicas, hoje, claro, temos sapato, uniforme, passagem, uma alimentação de qualidade. Algumas escolas até trabalham com cesta básica. Então, se pegar hoje a estrutura educacional, sim, de muitos lugares do país, é bem superior antigamente. Entretanto, antigamente não tinha uma estrutura educacional, mas tinha a família junto, a criança sendo criada e crescendo com seu pai e sua mãe dentro de casa. Hoje, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, temos sim a grande quantidade de famílias por arranjos familiares, essa que é a verdade, e essas crianças sendo jogadas dentro da mão de outras pessoas que não seja a sua própria família e não tendo aquele exemplo de acompanhamento. E ela chega muitas vezes dentro de casa. Agora imagina, uma criança que está lá na 7ª série, chegando com um dever em casa para poder fazer, mas a mãe, infelizmente, só fez até a 4ª ou a 3ª série. Qual é o estímulo que essa criança que está na 7ª série vai ter para fazer o seu dever de casa se a mãe ou o pai não consegue acompanhar porque também não teve aquele mesmo nível? E aí a gente vai aumentando. Pega aquela criança com 13, 14 anos que entra no seu primeiro ano e ela precisa levar o conteúdo para casa para fazer, mas o pai e a mãe nem terminou o ensino médio. Então, qual é o exemplo que essa criança também vai ter? Então, estamos tendo isso hoje, esse aumento de arranjos familiares, essa forma de adoecer crianças. Existe também vários estudos sobre essa nova visão até mesmo do próprio autismo. O autismo se tornou uma pandemia sem vírus, sem bactérias, sem fungos. E, pasme, é uma quantidade absurda no Brasil que não acontece em muitos outros países. Será porque que hoje um pai, uma mãe que tiver com seu filho com autismo recebe um salário mínimo do governo? E outra,
Por que a grande maioria são os meninos? E outra, está se sobrecarregando também os próprios professores e as escolas, porque agora está vindo leis atrás de leis, que é mais leis políticas, sobrecarregando isso. E as crianças que estão dentro das escolas, algumas não conseguem desenvolver. Por quê? Porque está tendo esse desequilíbrio dentro por causa dessas consequências que estão sendo jogadas em cima das nossas crianças e atrapalhando o ensino. E eu concordo com o senhor, seu Pedro. Se não começar a sentar, a parar com o sensacionalismo barato político para ganhar votos, parar de usar as nossas famílias, nossas crianças, a tendência, como o Antônio também falou, que outros países, enquanto estão evoluindo, por exemplo, a China, nesse atual momento, está ensinando suas crianças de 7 a 8 anos inteligência artificial. E, infelizmente, aqui no Brasil, aí a gente está debatendo qual é a melhor forma para melhorar a qualidade de ensino dessas crianças. Então, se a gente não começar a fazer isso aqui, esses podcasts, levantar questionamento, doa quem doer, a situação ainda vai continuar como está. E não é, como o senhor mesmo falou, não é culpa de A ou B, é culpa de todos nós enquanto sociedade, se a gente ficar fechando os olhos para essas realidades que estão sendo colocadas. Muito bem, como vocês veem, o podcast hoje está muito animado, estamos batendo em assuntos importantes. Não estamos falando por falar, mas nós estamos falando genericamente em torno de um país, de uma situação que abrange o país inteiro. Vamos voltar para o nosso município, porque é aqui que nós temos a plenária dos conselhos comunitários, a Academia Itaguaense de Letras e a Cooperativa dos Artesãos. Vocês já repararam que ao nosso fundo aqui, vocês estão vendo uma biblioteca. Nós escolhemos de propósito este local desse podcast, uma biblioteca, porque nós queremos falar de educação, queremos falar de cultura, queremos falar de quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, nada melhor do que uma biblioteca. Aí nós somos obrigados a voltar às nossas atividades. A plenária existe desde 2007 e ela começou a existir porque notou que a grande dificuldade do desemprego em massa no Brasil era o desconhecimento profissional. Nosso povo era manobra nas mãos de todos, porque não tinha profissão, massa de manobra, e nós precisávamos de dar profissões a eles. Aí lá em 2007 começamos o guia de curso de turismo, de garçom, de garçonete e camareira, e fomos alargando curso de português, curso de inglês, curso de francês, né? E passamos para todos os cursos na área do artesanato, né? E cursos profissionais como carpintaria, marcenaria, padaria, confeitaria, e nós corte e costura, que é um dos cursos mais procurados, né? Então o que acontece? Nós estamos dando meios a esse povo de ter orgulho de si próprio, de se manter. Porque um povo que não consegue ganhar o suficiente para se manter, vai sempre viver de uma cesta básica, de um auxílio qualquer, vejam bem, de um auxílio, quando na realidade ele tem direitos. E esses auxílios vêm de quem? Do Estado organizado. E quem é o Estado organizado? Somos nós, que escolhemos pessoas para nos representar. E nem sempre essas pessoas correspondem ao nosso voto, à nossa expectativa. Então, chegando aqui no município de Itaguaí, nós temos de 2007 para cá a implementação de uma infinidade, uma gama de cursos, né, que promove não só a educação, né, mas também a cultura profissional, inclusive. E, pasmem, senhores, por mais que nós busquemos apoios, parcerias, nós não conseguimos parcerias nem na área municipal, nem na estadual, nem na federal, nem no empresariado. Nós já cansamos de mandar projetos para empresas, já cansamos de pedir parcerias nas 3 instâncias, mas olham para nós de uma maneira estranha, como se nós fôssemos rivais, quando nós somos o povo clamando por socorro, clamando por ajuda para que possamos fazer aquilo que os 3 poderes deveriam fazer, por força de Constituição. Mas como eles não fazem, somos obrigados a criar instituições que façam. Mas sempre caímos no lugar comum. Precisamos do auxílio das nossas instituições, precisamos do auxílio do empresariado e da compreensão do povo, para entender que esses líderes comunitários que estão nessas instituições não estão aqui trabalhando para ganhar dinheiro, para ganhar voto, nós não somos candidatos, não somos políticos, nós estamos trabalhando por vontade de colaborar, de servir
É realmente idealismo. E é nesse patamar que nós nos colocamos. E hoje usamos esse microfone aqui, esse podcast, para dizer: ô meus amigos empresários, meus amigos gestores públicos em todas as áreas, nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui para participar, para ajudar, para criar políticas públicas que ajudem a nossa população. E hoje vamos ficar só na educação e na cultura. No próximo podcast vem muito mais coisa, né? Mas hoje a coisa tomou um corpo tão forte que não vai dar para entrar em outras coisas, a não ser o que já iniciamos, né? Então, nós queríamos, no caso aqui, né, que esse nosso podcast ficasse marcado no coração, na mente de vocês, e entendessem: nós não estamos atrás de glamour, de fama, de votos. Nós queremos fazer com que o nosso povo se interesse pelo seu próprio desenvolvimento, porque se esse clamor não for público, nós continuaremos sendo manipulados, né? Nós continuaremos sendo uma nação subdesenvolvida. E eu gostaria muito que todos vocês entendessem, participassem, ouvissem, publicassem, transmitissem esse podcast para outros meios, compartilhassem, para que todos entendessem as nossas intenções. E eu, mais uma vez, peço aqui, estamos terminando o nosso podcast, peço aqui ao Anthony para falar um pouco mais sobre o assunto e logo a seguir nós nos despediremos, porque não queremos ser cansativos, queremos voltar toda semana com um assunto que agrade e que não canse a vocês. Eu faço minhas as palavras do Dr. Pedro Lodi, tendo em vista que os assuntos são extensos e não caberiam aqui nesse podcast, mas contamos com a sua participação no próximo, porque vamos continuar esses e outros assuntos. São muitos assuntos para serem debatidos, cutucados em você, para que você participe com a gente, e contamos com a sua inscrição aqui no nosso canal TV Plenária, e a sua curtida, participação e compartilhamento, tá? Queremos que você divulgue e participe com a gente mesmo. Queremos a sua participação. Até lá, até o próximo podcast. Obrigado. Professor Akira. Gostaria de agradecer a todo mundo. Pode ver que foi uma riqueza aqui de conhecimentos. Como o senhor Pedro Leão falou, as instituições, por si só, elas existem. Não vou falar nem por causa da falha do poder público, mas é a forma que nós estamos levando informações, porque constantemente estamos com a população e sabemos que muitas vezes tem pessoas dentro de instituições que inibem informações chegar até pessoas que possam realmente fazer uma assinatura e fazer a mudança. E as instituições da sociedade civil organizada têm por esse objetivo, ajudar. Nós não estamos aqui para ser inimigos, pelo contrário, para sermos parceiros, e todo momento que o poder público, dos três poderes, necessitar do nosso auxílio, estaremos sempre à disposição. E esperamos vocês aí até o próximo podcast. Dá um like, dá uma curtida, deixa um comentário, compartilhe isso com o pessoal, tá bom? E a tendência é a gente está aumentando mais e mais a nossa presença. Um grande abraço aí para todo mundo, boa tarde. Finalizando, queríamos afirmar mais uma vez que nós não somos situação acomodada, nem somos oposição burra. Nós não estamos aqui para combater esse ou aquele político, esse ou aquele governo. Estamos aqui para criar parcerias e para opinar. Nunca vamos abrir mão do direito de opinar e de criticar o que está certo e o que está errado. Criticar positivamente se estiver certo e criticar orientando e reclamando o que estiver errado. Contem conosco, tento, sempre, que nossas autoridades, que nosso empresariado, que o nosso povo entenda que esse canal Plenária foi criado para contribuir com as políticas sociais do município. Foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima, se Deus quiser.